Boa noite, meus caros irmãos internautas da Rede Amigo Espírita. Aqui estamos, José Queiroz e Mari Lourdes, para juntos acompanharmos mais um estudo do livro Pão Nosso, né? Hoje é o livro Pão Nosso, porque na verdade a gente estuda toda semana um dos livros da coleção Vinha de Luz, de Emmanuel, e hoje o Pão Nosso está trazendo alegações bem interessantes, né, Mari Lourdes, sobre isso. É o ponto 19, intitulado Falsas Alegações. O título de Emmanuel, como sempre, não deve ser deixado de lado e tem um quê muito significativo. Então, vamos ao trabalho, ao estudo e verificar o que é que ele quer dizer com isso para todos nós. Não é isso, Mel? Contigo a palavra. Com alegria que estamos aqui mais uma vez. E hoje Emmanuel vai buscar no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, né? Versículo 28. Eu vou ler o capítulo anterior, o versículo anterior, para a gente ter um pouco de ideia do que aconteceu, não é? Jesus vinha descendo, né, caminhando, e desceu para a terra. Saindo ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. E é sobre esse versículo, né, essa passagem pequena, mas com um simbolismo e uma importância para a nossa reflexão de hoje, né, onde Emmanuel vai fazer essa análise dessa frase: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. E Emmanuel começa dizendo: o caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. Primeiro, é interessante a gente observar, não é, que esse espírito que mantinha esse homem aprisionado diante do Cristo, né, ele o reconhece e diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então aquele espírito tinha noção de quem era Jesus. E nós ficamos imaginando tamanha luz, né, logicamente, que aquele Cristo, que Jesus, o Cristo, deixava pairar, porque a sua energia era de puro amor, né? E por que essa indagação desse espírito, né, que diz: peço-te que não me atormentes? E justamente é nesse ponto que Emmanuel vai dizer que aqui apresenta muitos aspectos dignos de estudo. Por que será que esse espírito disse para Jesus não o atormentar? De que tormento ele estava realmente se referindo, não é? E na sequência, Emmanuel continua dizendo: a circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? Porque nós sabemos em todos os evangelhos onde o Cristo demonstra compaixão, amor, né, paciência, virtudes de um ser que já estava na categoria dos Cristos. Então, em circunstância nenhuma, a gente consegue compreender ou ver esse Jesus que podia levar para alguém
Um tormento. Mas aí é que está a questão. A gente precisa compreender Que tormento, que tormento é esse, E né? é interessante, né? Você falou de todas essas conquistas, né? E de um ser como ele, patamar de um espírito crístico, que como as alegações que nos chegam, as informações que nos chegam do plano espiritual a respeito dessa categoria dos espíritos, são espíritos que, mesmo enganando, são infalíveis. A palavra é essa, são infalíveis. Está, salvo me engano, numa comunicação do espírito Lacordaine, é o francês que a pronúncia não está boa, mas eu acho que já deu para entender. De 1862, salvo me engano, na edição de fevereiro, quando ele fala do espírito crístico, né, que são os espíritos puros que chegaram ao mais alto grau da hierarquia de desenvolvimento, não quer dizer que pararam de evoluir, mas já chegaram no patamar lá de cima, e pelas conquistas até então adquiridas, são espíritos que nas suas definições, nos seus julgamentos, no seu trabalho, são infalíveis. E aí fica aquela questão, né? Como o homem, no seu embrutecimento, ainda muito firme, apesar de tanta maturidade, tanto desenvolvimento, mas infelizmente ainda mais material do que moral, né? A gente evolui, logicamente, nas duas vertentes, mas a material a gente enxerga que ela está bem na frente do desenvolvimento moral. E aí a gente ainda vê nesse sentido embrutecido mesmo, como as alegações crísticas, como as verdades que ele trouxe, os sentimentos, a nobreza, a compostura no tratar os irmãos, mesmo inferiores, mesmo muito infantis, ignorantes, mas compreensivo, amoroso, né? Compassivo até. E aí a gente vê, né, na história do homem o que foi feito de deturpação de toda essa mensagem renovadora, santificadora e infalível, diga-se de passagem. Não é? Então, realmente é um tormento, Marilu, que não é brincadeira, porque a gente foge da dor, mas ao mesmo tempo temos um magnetismo que nos faz imantar a ela, a ignorância, puxada pela questão do orgulho de querer ser, né? do orgulho de ter poder, de conquistar, de enveredar esforços para a conquista material. Então, a deturpação ela vai surgindo e, infelizmente, mata-se em nome dele. E a coisa é tão grave que até hoje tem espíritos encarnados e muito mais, inclusive, desencarnados, mas encarnados, se a gente for lá na Palestina, né, lá no Oriente Médio, tem espíritos que têm raiva de Jesus. E quantas obsessões, quantos ataques, inclusive, não são feitos ao movimento espírita ou qualquer outro movimento que, em nome do Cristo, levante a bandeira da caridade e da luz, justamente por conta dessas deturpações, desses que foram feitas da sua mensagem e dos tormentos que eles sofreram em nome desse que só levantou a bandeira do amor, né? Realmente são falsas interpretações, né? São falsas alegações, como Emmanuel diz no seu título, né? Que só pode colaborar com outras vertentes de dor, de sofrimento e de atormentamento, como era esse espírito que disse que Jesus não atormentasse ele. Isso. Então, que tormenta é essa? Vamos lá, os fatores psicológicos agora. Ele traz, né, essa reflexão de quem era esse espírito, que para que a gente possa compreender o sentido da palavra, da alegação, né, dele,
E a gente precisa compreender onde estava. E ele disse que, no caso, tratava-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesmo. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz, quem era a luz? O Cristo, né? Castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Compaixão, né? Exatamente. E Joana, num livro muito interessante, que vale a pena a gente conhecer, que é Momentos de Consciência. São livros pequenos, Momentos de Consciência, Momentos de Meditação, São momentos mesmo, de né? saúde, né? Mas traz uma reflexão muito profunda. E Joana diz, num dos textos, que é Consciência e Evolução, que o despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos, face ao desabrochar dos códigos divinos, que jazem em germe no ser. Então, quando Cristo se apresenta àquele espírito e clareia o que era escuridão nele, ou seja, mostra o que Joana tanto nos fala, né, com base em todo esse trabalho da sua avaliação psicológica de Jung, a sombra, né, que é o nosso mostra quem eu sou, né? Deixa eu continuar aqui na minha defesa, achando que eu estou protegido. Deixa eu continuar aqui nesse esconderijo, utilizando esse outro irmão tão em dificuldade quanto eu, né? Mas não tinha como a gente estar diante do Cristo sem se desnudar, sem olhar para dentro, porque a própria energia dele já facultava essa possibilidade. É como Joana diz, despertar a consciência é facultar a responsabilidade, é a gente compreender o que é que está acontecendo, né? Nós somos criados simples e ignorantes, e o espírito vai se desenvolvendo e vai tomando aos poucos consciência dos seus atos. Então, a importância da gente compreender aonde nós estamos presos. Aonde que nós estamos também dizendo, como esse espírito atormentado, que Jesus não nos atormente porque a gente não quer mudar, porque a gente não quer fazer algo diferente, porque a gente quer que as coisas aconteçam de fora para dentro e não nessa busca, né, que precisa ser de dentro para fora. Como Madre Teresa diz, e isso mexeu muito com a minha cabeça um certo tempo, ainda no início, né, quando ela diz assim, que o amor tinha que doer. E na minha concepção desse amor, vamos dizer assim, mais romântico, eu dizia, como o amor pode doer se o amor é tão superior, é tão perfeito, não é? Porque, na verdade, o exercício do amor, nós precisamos, de certa forma, fazer com que o nosso ego abra mão do nosso orgulho, que o nosso ego não se coloque na frente, e aí a gente vai diminuindo as defesas, e isso traz muito sofrimento, né? Então, em outro ponto muito importante de Joana, ela traz também essa reflexão e conflitos e consciência. Ela vai dizendo que nos alicerces do inconsciente, né, dormem todos os processos da nossa evolução, que é a nossa aquisição psicológica e é a forma que nós vivenciamos a vida, as experiências
que nós tivemos. E toda vez, veja bem, toda vez que uma delas não pode ser assimilada e passa para os arquivos profundos, ela permanece lá, mas pode vir à tona e reaparecendo através dos conflitos. Quando nós não damos atenção aos pequenos comportamentos que nós vamos tendo no dia a dia, que vai nos dificultando, né? Que vai dificultando a nossa capacidade de refletir e de analisar, nós vamos perdendo a oportunidade de cuidar desse comportamento. Então, quando isso nós não damos importância e achamos que já passou, ele vai estar igual um computador, né? Que a gente vai gravando vários artigos em várias pastas, mas eles estão lá nas pastas, escondidinhos, a gente não vê todo o tempo, mas estão lá. Então, quantos conflitos resultam igualmente das ambições e insatisfeitas dos desejos frustrados, das manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem um concurso da razão. Só um parentezinho, estamos tendo um pequeno cuidado aqui com a internet, mas vamos lá. O ser humano, né, libertando-se das heranças primitivas, estagia em vários momentos, em fronteiras de hábitos instintivos, do discernimento, né, de tudo aquilo que precisa realizar. E nós vamos nos adaptando a alguns fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças para a gente superar as nossas limitações. E isso, quando nós não vamos tendo aquele cuidado de analisar, aquele cuidado de nos ouvir, né? Nós vamos e achando que sempre podemos fazer tudo, não dando conta também qual é o nosso limite. Por que temos que ter consciência do limite? Para desistir? Não. Para analisarmos, para irmos em frente. Mas quando nós não superamos as nossas limitações, nascem as incertezas, as dúvidas. E isso também se transforma em complexos conflitos emocionais. Então, todos esses comportamentos, essas inseguranças, vão, de certa forma, dificultando os nossos impulsos, né? E se transformando realmente em tormentos, né? Aí, como Joana coloca, e muitas vezes em complexos perturbadores. O conflito é necessário em várias situações da nossa vida, mas o objetivo desses conflitos é para que a gente possa refletir. Naquele momento, aquele homem diante de Jesus estava em conflito com si mesmo, porque estava diante de um ser de amor, um ser de luz, e ele podendo iluminar a sua própria escuridão, né? Então aquele conflito interno fazia com que aquele homem dissesse: não me atormente, não me mostre quem eu sou, não é? Mas nós precisamos ter a coragem. Hoje eu estava lendo um texto muito interessante, Constelação Familiar, também de Joana de Ângeles, que ela diz que nós precisamos educar a família para a coragem. E a coragem não é essa energia de você dizer: eu tenho força, eu sou capaz de fazer tudo, não. É uma energia capaz de você ter coragem para lidar justamente com os seus conflitos. Com as adversidades. Com as adversidades, né? Com as tormentas que podem aparecer na vida, porque a vida é movimento. Ora estamos bem, ora de repente pode ocorrer algo que nos tire do nosso cerne, do nosso aparente equilíbrio. E nós precisamos ter a coragem. Então, naquele momento, aquele homem ia se acovardando. Porque se ele tem quantos outros, né, momentos ele, diante do mestre, né, com certeza poderia utilizar-se daquilo para ajudar. E em muitos livros de André Luiz, eles mostram quando eles estão fazendo aquelas visitas a áreas onde estão os espíritos
de certa forma, ainda perturbados demais. E eu lembro que uma das irmãs foi com o André Luiz fazer essa caminhada e André Luiz, comovido com aqueles pedidos de socorro, né? E aí ele indaga, né, a irmã, mas nós não vamos socorrer esses irmãos? Aí a irmã, muito logicamente já experiente, diz: André, eles apenas estão falando da boca. O coração ainda não está pronto para que eles sejam socorridos. Então, na medida que nós compreendemos, nós temos a doutrina que nos esclarece, que nos mostra como nós precisamos refletir a nossa vida, porque tudo é consequência, e como Joana disse no ponto anterior, a consciência e a evolução. Então, a consciência desperta a responsabilidade que nós temos perante a nossa vida e a vida de todos que estão ao nosso redor, porque nós já estamos todos interligados. O que acontece, desculpe, o que acontece comigo interfere diretamente numa vida social planetária. É isso que é. E aí, né, enquanto a gente não conquista esse patamar de despertar, né, que a consciência crística ela vai se fazendo, infelizmente vai surgindo as questões de atormentamento, de dores, de perturbações, porque é como se a gente tivesse em um ambiente, né, com um determinado alinhar de conteúdo e a gente tivesse totalmente desconexo desse conteúdo, batendo em paredes, muitas vezes saindo da trilha mais confortável, que seria a trilha mais objetiva, mais difícil às vezes, mas mais reconfortadora, né? Que é aquele caminhar mesmo, como nesse despertar, para que a gente consiga. É muito interessante essa coragem que Joana fala, né? Para a gente fazer essa educação dessa coragem de caminhar. Porque quando a gente se descobre herdeiros de fato do universo, filhos de Deus, quando a gente se descobre, é como diz aquela história, ninguém nos segura. Mas enquanto a gente fica naquela vacilação, naquela dúvida, naquela vivência transmutada, ao invés de viver como ser espiritual na Terra, eu vivo como ser na Terra, da Terra, que vislumbra ou tem uma ideia de uma espiritualidade, a coisa realmente se complica e fica muito mais difícil. Principalmente na sociedade ocidental, a gente pecou muito em fazer essa mudança de paradigma. Nós nos deslocamos da essência para viver uma ilusão do que de fato não somos. E aí, logicamente, as dores da caminhada vão ficando muito mais acerbadas, porque nós estamos destoando. É como se o rio muito caudalosamente seguisse seu curso e a gente quisesse ou frear ou voltar contrário, né? Seguir contrário à correnteza. A gente cansa, a gente sofre, a gente se atormenta. E quanto mais fica difícil. Por isso que a gente precisa despertar quando os espíritos respondem, né? Que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. A gente não vê o Cristo escrevendo nada. A gente não vê o Cristo se preocupando com local de exemplificação, com local de pregação. A gente não vê o Cristo perdendo tempo em coisas outras a não ser o praticar constante daquilo de que é o processo verdadeiro, do processo de amadurecimento, de vivência
e de experienciação espiritual. Toda a diferença está nesse processo. Não é? E é tão rico isso, que ele é o único ser da história da humanidade conhecido, e não vai ter outro diferente não, que foi capaz de dividir o mundo entre antes e depois dele. Tão magnífica é essa sua ação, e obviamente a ação acertada, que a gente tem que ter coragem, deixar, né, da falsa crença, daquela crença exterior, que mais traz dúvidas, conflitos do que realizações, para internalizar de fato a verdade em si e nessa dinâmica produzir em harmonia, em consonância com aquilo que de fato estamos e temos que realizar, né? É como Maurício Mancini, no livro Conforto das Dores da Alma, no capítulo 38, ele diz que quando as dores da caminhada te parecerem por demais acerbas, segue e confia. Não te vergues ao peso do sofrimento, mas ergue a tua fronte para que possas vislumbrar o que te aguarda logo mais adiante na jornada. Acabar com esse imediatismo que tanto conflito e tanto problema nos traz. Se eu não conseguir agora, não é porque não vai ser possível, é porque não está no tempo certo ainda. Mas quanto mais a gente perseverar, quanto mais, como ele diz aqui, vislumbrar o que está à frente, a gente vai ter mais tranquilidade. E sem o conhecimento da verdade, né, não tem como a gente seguir confiante. Por isso que é importantíssimo aquela sondagem íntima, né, que Santo Agostinho tão maravilhosamente faz no Evangelho segundo o Espiritismo, e também está na questão, salvo engano, 909 do Livro dos Espíritos, né, e seguintes, quando fala da questão de deter as más tendências, na questão de você ter aquele momento no final do dia para se olhar no espelho, fazer aquela reflexão do dia que passou, do que produziu, do que deixou produzir, do que fez certo, do que fez de errado, do que podia ser melhorado, para nessa dinâmica a gente cada vez mais ir no acerto. E lembrando que fora das questões dignificantes da vida, fora do bem, não existe meio termos a seguir. Os fins jamais devem justificar os meios, porque Jesus também disse que nos momentos da vida o que é sim e o que é não é não. Não é? Então a gente tem que usar muito da honestidade. A gente tem que usar da coragem, que no momento daquele favorecimento, se ele for ilícito, não existe meio termos. Não existe justificativas que vá colaborar com a minha atitude no erro. Eu tenho que repensar, eu tenho que procurar um outro meio de atingir aquele fim. Mesmo que seja mais difícil, mas ele não será baseado em falsas alegações. Porque o título de Emmanuel é muito sugestivo e claro. Quanto mais a gente se fechar, quanto mais a gente manter as nossas vidas nessas aparências que as falsas alegações nos acometem, obviamente a gente vai continuar como aquele espírito, atormentado, porque a luz ela vai se fazer, a luz ela vai se manifestar e vai se impor. É fato. E quando ela chega, a treva tende a desaparecer. Mas se eu estou preparando-me para esse processo, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo do que se eu andar ainda na teimosia, né? Ainda preso nos processos errados.
que eu considero, infelizmente, hoje está tão assim que a gente considera normal. E a gente se espanta quando acontece uma honestidade, quando acontece uma justiça, realmente com o intuito de justiça, a gente se espanta, como se aquilo fosse algo excludente, algo alienígena até, fora do contexto da realidade da vida. Isso. Né? Mas a gente precisa mudar esses paradigmas para entrar realmente na internalização do processo que Jesus nos trouxe. Isso. E Joana, ela continua dizendo uma coisa interessante, Queiroz, que a existência humana é um desafio, Sim. né? E todo desafio propõe esforço para a luta. Porque muitas vezes a gente coloca a vida e dá esses adjetivos à vida, que é um sofrimento, que é um tormento, que a gente está aqui para sofrer. Nós não podemos desconsiderar que a existência humana, nas condições que nós estamos, evolutiva, né? Nós precisamos entender isso. É um desafio, mas que todo desafio propõe esforço para a luta. E aí no texto, no outro texto, ela diz o seguinte, que nunca te entregues à desesperança, ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino, a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que alcançarás. Penetra-te mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. Afirma-te o bem, a fim de que o seu germe em ti fecunde e cresça, e serás o que penses e planeje, pois que da tua mente e do sentimento procedem os valores que são privados. O teu estado natural é a saúde. Veja. Aí a gente é uma reflexão muito profunda para fazer. Por que a gente adoece? Porque o nosso estado natural é a saúde e não a doença. Ah, mas eu vivo doente. Do todo, não é? Exatamente. Do todo. Então, veja só. Nós conhecemos alguns colegas. Ela até fala um pouco na frente das enfermidades. Exatamente. Né? Que toda semana adoece. Toda semana é uma gripe, é uma dor de cabeça. Porque isso acontece, né? Às vezes por várias coisas a gente pode gripar, a gente pode adoecer. Mas em momentos, até porque a gente não está imune, ninguém aqui está imune de adoecer. Não quer dizer agora que todo mundo... Não, nós adoecemos, é natural. Porém, nós precisamos ter consciência que o nosso estado natural é a saúde. As enfermidades são os acidentes de trânsito das ações negativas, propiciando-te a reabilitação. É indispensável manteres atenção e cuidado na conduta do veículo carnal. Então nós estamos, cada vez que a gente adoece, é como se a gente estivesse dizendo para o Cristo, olha, não me atormente não, eu já estou doente. Né? Não vem me atormentar, porque a gente nunca para, quer dizer, nunca é um pouco exagerado da minha parte, na maioria das vezes a gente não para refletir porque a gente adoeceu. Mas agora a gente vai ficar, se a gente está com uma dor na unha, sim, por que não? Se eu estou com dor de cabeça, ou eu não estou tomando água adequadamente, eu não estou me alimentando adequadamente, ou eu estou muito estressada. O que está acontecendo que o meu corpo está dando um alerta, né? Diga, querido. Não, eu estou dizendo, ou até porque, né, em algumas enfermidades que vão surgindo, que hoje a gente chama de virose, né, virose para tudo, eu demoro mais do que outros a ficar bom. Ou dentro de um ambiente, por exemplo, um ambiente familiar ou de trabalho, adoece uma parte e a outra não adoece. Mas não é virose? A virose, o vírus não contamina, o vírus não penetra ao organismo e acaba culminando no processo de adoecimento? Então por que uns e outros não? Tem esse quê aí que faz a diferença, né? A questão
da saúde como um processo de harmonia, um processo de existência de forma natural. E aí, justamente ela traz outra questão aqui, né? Que no trânsito, são acidentes de trânsitos, né? Essa questão, as doenças, né? Assim, pensa no bem-estar e anela estimulando as realizações corretas. E isso é todas as questões de bem-estar emocional, espiritual, né? Físico. Porque ela diz que a nossa constituição é de harmonia. Os desequilíbrios são ocorrências na corrente elétrica do sistema nervoso por distorções na carga. Né? Aí olha o que esse paralelo que Joana faz é bem interessante, que ela diz: mantém os interruptores da vigilância ligados, a fim de que impeças as altas voltagens que os produzem. Em tua origem és luz, avançando para a grande luz. Só há sombra, porque ainda não te dispusestes a movimentar os poderosos geradores de energia adormecidos no teu interior. Fazer claridade. Fase claridade. A gente produzir, isso, né? Iniciando da boa vontade e deixando crescer até alcançar toda a potência que dispõe. Essa parte aqui a gente lembra da parábola do filho pródigo, né? Sim. Quando o indivíduo está adoecido, quando o indivíduo está perdido, atormentado, ele está comendo comida de porco, né? Porque ele saiu do bem bom da cara para a terra, saiu do estado do conforto, do estado da harmonia, logicamente sentido figurativo, né? Mas ele vivia bem, muito bem. Aí quando lança-se, pega a parte dele, vai para o mundo, viver das experiências, começa a realizar experiências indistintas do que ele fazia na casa do pai. Anormais, diferenciadas, não adequadas. É o que aconteceu, acabou tudo que ele tinha de riqueza, significado, né, metafórico aí, mas muito fácil de compreender pelo que a gente está estudando hoje. Perdeu tudo que tinha de riqueza e começou a comer a comida dos porcos, dentro do celeiro dos porcos, ou seja, começou a ficar doente, começou a ficar, né, entrar em processos de doença, de depressão, ou seja, começou a ficar tudo no que não devia ser. E aí, como acontece com qualquer um que está nesse processo, a luz que se fez antes, que está intrínseca em nós, em algum momento ela vai encontrar, porque as leis de Deus não estão em nossas consciências, ela vai encontrar o momento de querer vir à tona. Aí isso causa conflito, isso causa certo desconforto na alma, uma necessidade de saciar algo que em momento primeiro a gente não sabe o que é, mas que depois a gente cai em si, como aconteceu com o filho pródigo. E aí se processa o momento, como Joana diz aqui, de ser luz que vai de encontro à luz maior, né? Que vai procurar, vai avançar para a luz maior, ou seja, o retorno à casa do Pai. E aí, voltando a Emmanuel, ele diz o seguinte: o quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Então, quando a gente foge das verdades, e aqui não é, quando ele diz
verdades religiosas, ele não está falando em religião, ele está falando de vida, das leis divinas, né? Quando a gente resume as leis divinas apenas a categorias religiosas, a gente pode se equivocar. Mas quando a gente vai compreendendo a questão espiritual, a espiritualidade, como esse código divino do bem viver, isso faz toda uma diferença, não é? Então, nós precisamos, meus irmãos, que estamos tendo essa oportunidade desse conhecimento tão maravilhoso. Nós não podemos mais perder tempos sem refletir a nossa postura e a nossa conduta. Se faz necessário e urgente que haja uma mudança em todos nós, que nós possamos a cada dia ver aonde ainda eu estou preso, quais são as amarras da minha vida que me impedem de ser essa luz completa. Lógico, na nossa relatividade, né? Ou no nosso desenvolver aqui nessa experiência, mas sem perder essa noção de que somos luzes. Não é que é nós? Justamente. Porque aí Emmanuel, né, ele conclui dizendo que essas afirmativas que a gente viu, né, dos espíritos indiferentes e gozadores, afirmando que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, alagam o caminho de lágrimas enevoando o coração, são afirmativas denunciadoras, né? Mostrando quão ignorantes do processo e quão perdidos eles ainda estão. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz, ou seja, daquele espírito que chegou para Jesus e disse: meu filho, você está me atormentando por quê? Que acusava Jesus por ministro de tormentos. Então, meus irmãos, fica claro que a nossa postura deve ser uma postura renovadora, de desenvolvimento daquilo que de fato somos. Ter como verdade aquelas premissas crísticas do sal da terra, da luz do mundo, que poderemos fazer o que ele fez e muito mais, são fundamentais, embasadas nas verdades da terceira revelação, que é o Espiritismo, que tão lucidamente, posso dizer que escancara o caminho, ilumina o caminho, com as melhores possibilidades, com os melhores facilitadores possíveis. A divindade, nesse momento, se a gente for observar direitinho, por tanta riqueza que temos à nossa disposição, só está nos pedindo uma coisa: vontade. Isso. Vontade de fazer o que deve ser feito. Porque não tem mais motivo para eu clamar-me ou eu me desesperar em tormentosas dúvidas, se a verdade, se a luz está tão intensa quando aquele momento em que o Cristo veio à Terra. E mesmo assim, muitos até hoje estão perdidos e atormentados, fugindo dele. Será que nós também deveremos passar e continuar passando, né, por esse processo? É a reflexão que Emmanuel nos traz para que a gente possa sair de fato das falsas alegações e começar, sem dúvida, a assumir uma postura digna, verdadeira, de cair em si e retornar à casa paterna, fazendo aquele processo de imersão interior, renovação e transformação. Porque o mundo só se fará um mundo melhor a partir de cada individualidade que cai em si e começa a fazer a sua parte individual
no início até mínima, mas que vai se multiplicando, vai até incentivando outros a realizar em si também aquela mudança, aquela postura, e vai chegar um dia então, por esse processo de esforço, de trabalho, de caminhar, que a gente vai encontrar de fato a luz que está lá no fim do túnel, esperando a gente apenas contemplá-la, né? Mas a contemplação requer trabalho, esforço, suor e às vezes também lágrimas. E deixando nesse momento tão importante para nós, nessa reflexão de hoje, eu gostaria de encerrar com essa frase de Joana: o amor é o teu caminho, porque procedes de Deus que te criou. Desse modo, verticaliza as tuas aspirações e agiganta os teus sentimentos na direção da casualidade primeira. Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, se te dispuseres. Então, meus irmãos, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer a nossa vida realmente uma mudança, para que possamos estar em harmonia, na ordem das leis divinas. Muita paz a todos, uma excelente semana e até quarta-feira que vem às 20 horas com mais um Página Aberta. Boa noite a todos. Ficamos na paz.